lá. Você se formou e trabalhou em uma cidade, depois migrou para outra cidade? Está pensando em fazer isso? Hoje vamos falar sobre essa migração, vamos falar sobre empreender, vamos falar sobre equilíbrio, especificamente em arquitetura, que é a área específica da nossa comunidade. Está começando mais um podcast que propõe a desconstrução da construção civil. Lembrando sempre de fazer aqui um agradecimento aos nossos patrocinadores, RU Automação, que trabalha com casa inteligente, o IO Construções e Reforma. Boa, Du. Não vamos esquecer, pessoal. Se inscreve no canal, dá aquela ajuda pra gente, ativa o sininho, ajuda muito o nosso canal e vai receber muito conteúdo bom, beleza? Vamos nessa, Du. E hoje mais um episódio com o time completo, né? Boa. A gente gosta assim, né? Time completo. Com certeza. Boa Noite, pessoal. camisa 10. Boa, seleção. Carlão. Boa noite, nice. Daqui a pouco eu vou ter uma conversa com vocês, sério. E Beleza? Mais um. E hoje mais uma convidada ilustre, Juliane Cavalcante, arquiteta, urbanista também, né? Também dá uma surfada no interiores, né? Bacana. Acumulando funções. Muito legal. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, queria primeiramente agradecer, né, o convite de vocês. Está sendo um prazer conhecer vocês, cada um de vocês. Legal. Parabéns pelo podcast, isso é uma iniciativa muito legal, né, muito diferente também, e que eu acho que tá faltando e agrega para todos nós que trabalhamos nessa área de construção civil e sofremos juntos também. Verdade. Sofremos e somos felizes também ao mesmo tempo. Exato. Juntos. Bora, Du. Para começar, Sim. Qual câmera de produção que eu... A câmera é aquela... Não sei se vocês perceberam que me jogaram aqui nesse canto. Mas me jogaram nesse canto porque eu fiz uma reclamação para a produção. E a produção aqui, não vou falar, a produção tá me dando reguada no último podcast que eu pude participar. Então tá tudo certo, viu, produção? Depois vai ter retorno. Ali no retorno acontece, viu? Não vou me esquecer das reguadas que eu tomei. Desculpa aí, Dudu, viu? Esse é aquele corte pro Desculpa. TikTok, sabe? Que a gente agradece. Desculpa, Aquele Dudu. meme. Pode É o nosso dar meme. oportunidade, É o viu? nosso meme. Vamos lá com a produção, deixa ele com a reguada. Tá bom. Tá Carlão é bom. nosso meme maker. Deixa ele com a regada. Deixa ele com a regada. Regada, velho. Vamos. Mas para começar, conta um pouquinho da sua história, né? Você se formou e começou a trabalhar em Manaus, depois fez a migração aqui para São Paulo. Conta um pouquinho da sua Essa trajetória. trajetória. Isso. Vou contar, gente, toda a minha vida aqui pra vocês hoje. Pra todo mundo que tá assistindo. Sim, pra todo mundo que tá assistindo. Bom, eu me formei em arquitetura e urbanismo em Manaus, mas eu sempre visei mesmo interiores. Interiores é a minha grande paixão. E primeiro eu comecei fazendo desenho industrial. Eu passei na UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, e eu fiz desenho industrial, só que eu fiz assim, não entendia, né? Acabei de sair do terceiro ano, colegial. Vou fazer desenho industrial. Achei que tinha alguma coisa a ver com indústria, que eu ia projetar fábricas. Lá tem a Zona Franca, né? Então eu falei, nossa, eu vou arrasar, vou aprender, vou ficar ricona. E aí cheguei lá e vi que não era isso, né? Eu aprendi o que era desenho industrial, que na verdade é um design, né? E lá focava em design gráfico e design de produto. E eu gostava muito do produto, né? Que era aquele primeiro contato ali em projetar um objeto. E só que aí eu ainda sentia que ainda não era aquilo. Falei, não, mas ainda não tô mexendo com casas, né? E falei, não, não é isso que eu quero. E aí surgiu a oportunidade de eu migrar para arquitetura. Naquela época não tinha arquitetura na federal ainda, então eu tive que ir para uma particular lá em Manaus.
Surgiu quando eu tava me formando e abriram o curso de arquitetura na UFAM. E foi quando eu me encontrei, né? Cheguei lá, já comecei a Foi amor à desenhar primeira vista. ali. E eu comecei desenhando no papel ali, com os calímetros, os quadros na prancheta. Então, realmente, eu fui aquela arquiteta ainda que... Hoje em dia, eu não sei como tá nas faculdades, mas o pessoal fala que já mandam a galera pro software já, né? E não, eu fui desenhar ali, ambiente por ambiente, fazer a linha da parede, que é a linha de dentro do miolo, tinha que ser mais fininha, e a linha de fora eu tinha que passar mais de uma vez o lápis ali, então... E foi quando eu me encontrei. E acredito que esse amor surgiu pela arquitetura e esse deslumbre, né, que vinha na minha cabeça, quando a minha família foi com os meus pais, foram construir uma casa, e eu lembro que eu vi o desenho da arquiteta feito à mão, e ela desenhou a fachada. E eu lembro que eu vi e falei, nossa, nossa casa vai ficar assim. E eu olhava, eu era criança, eu tinha acho que uns 8 anos. Eu falava, nossa, nossa casa vai ficar assim, que coisa linda, que legal, não vejo a hora de ver pronto. Já se encantou Me encantei. desde pequeno. Isso, aí juntou com uma vez, eu lembro que eu vi meu padrasto mexendo no computador, e eu acho que era AutoCAD, eu não lembro o que era, de verdade. Mas eu lembro que fez um tour, assim, foi andando por entre a casa. E eu amei. Eu fiquei, nossa. E eu acho que isso ficou na minha cabeça o resto da vida. Nos meus Legal. 20, eu fiz ainda 5 períodos de design. Aí, nos meus 20, 21 anos, eu migrei pra arquitetura. E foi lá que eu me encontrei. E aí, me formei, né? Comecei a minha carreira dentro da área, na verdade, trabalhando com planejados. Eu trabalhei numa grande empresa lá, de alto padrão, lá em Manaus. E também amava, porque lá eu já pude ir para a área de interiores, fazer ambientes, aquela parte decorativa, entender bastante Tava sobre... ligado à paixão do produto, né? Sim, Verdade. de produto. E decorar, e o que mais também me encantava era pegar projetos de arquitetos, projetos bem detalhados, e levar para o programa que a gente fazia, a maquete, e ver pronto e mostrar para eles também. Então eu também estive do outro lado que atendeu arquitetos. E isso para mim era incrível, porque eu ouvia os arquitetos e falava, nossa, um dia quando eu crescer eu quero ser igual a eles. Então foi muito legal esse meu início, com 21 anos. E aí fiquei trabalhando com planejados, depois eu fui para uma loja de revestimentos também, sempre na área de vendas, né? Acabava que eu não ia para um escritório, fazer um Projetos, estágio, essas coisas. ia para área de vendas. Então essa parte de falar muito, eu acabei desenvolvendo. Então eu fui para o revestimento, fui para vendas, e quando eu me formei, eu senti a necessidade de ter a vivência do escritório, né? E aí eu Sim, fiz um sim. estágio, só que, poxa, tá pouco aqui, preciso de mais, voltei para vendas. Só que aí me formei, aí veio a questão de, e agora? O que eu faço da vida, né? Vou continuar trabalhando numa empresa? Vou fazer o quê? Vou empreender? E eu via que a mesma galera que se formou comigo ou estava sem fazer nada, ou também estava trabalhando para algum órgão público, ou em faculdades, né? Dentro das faculdades ali. E eu ficava, não quero isso, né? E foi quando surgiu a oportunidade de vir para São Paulo. Eu ainda desenvolvi um trabalho lá em Manaus como arquiteta, fiz minha primeira casa ainda lá. Foi uma casa no Vamos interior. falar sobre ela, né? O primeiro projeto a gente nunca esquece. Nossa, Primeiro A projeto, gente né? nunca esquece, a gente vai falar sobre ela. Tá. Essa casa foi uma casa térrea. Foi uma casa. Foi meu primeiro projeto. Me parecia uma estudante projetando ainda. Mas fiz tudo certinho. Tá? Fiz planta baixa, fiz corte, fiz implantação. Só que, como era no interior, foi realmente um projeto que deu entrada na prefeitura só depois. Primeiro ele construiu, então eu não acompanhei isso também, né, na época. E, enfim, o cliente, eu vejo, ele mora lá até hoje, a casa ficou linda. Ele realmente construiu ela certinho. E ele mora feliz lá, e eu sei que ele mora, e eu devo visita até hoje, nunca fui. Porque é no interior do Amazonas, então acaba ficando longe. Sempre que eu vou pra Manaus, né? Quando fala interior da Amazônia, porque a Amazonas é um estado grande, né? Sabe uma dúvida que eu tenho, assim, e é legal porque a gente fala disparidade, né? Realidades de um Brasil que é, né? O Brasil à parte. E assim, País quando a gente continental, fala, né? a gente tem, né? Tem dimensões continentais, né?
E quando a gente pega, assim, a questão de alguns extremos, que a gente pega a região norte, cara, eu fico super curioso, assim, sobre a questão da tendência. O Dele falou sobre a questão de... O nosso primeiro projeto a gente nunca esquece. Mas se você formada lá, qual é a tendência lá da região? Na minha época, era uma tendência para quem acabou de se formar bem precária. Porque já tinha arquitetos já de renomes e super antigos, aquela galera antiga, que também não trabalhava ainda com... Naquela época não tinha 3D, imagens em 3D, realidade virtual. Era mais desenho na mão e. Mas desenho um na CAD. mão, ou então vamos na loja escolher poltrona, cortina, e era mais assim, e aí eles iam fazendo o portfólio deles dessa forma, né? Então eu vi que tinha um pouco espaço pra galera que tava se formando, não tinha mercado. Então por isso que eu falei que eu vi a galera sem fazer nada. Na minha época foi assim. E isso fez com que eu quisesse e pensasse, né? Não, aqui não vai dar, entendeu? A galera antiga ainda tá dominando. E hoje em dia já mudou. Hoje em dia tem já amigos, arquitetos, que super têm escritório, que fazem obras, super têm clientes, se deram bem, têm sucesso, porque acredito que os profissionais mais antigos, né, talvez não acompanharam as tecnologias, né? E aí essa galera nova já acompanhou e foi fazendo imagens em 3D e foram pegando os clientes que já estavam querendo essa tecnologia que estava surgindo. Acredito que foi assim, essa é a minha visão, né? Pode ser que tenha sido um pouco diferente. Você sente que daquela época para hoje, a questão de ter mais acesso à informação, YouTube, ajudou com que os profissionais que residem lá tenham uma visão mais ampla de assim, eu não conheço, naquela época eu tinha dificuldade de conhecer o que estava acontecendo em outras regiões. Hoje eu acho que é mais fácil de você numa região extrema saber quais são as tendências de outras regiões, de outras localidades, até de outros países. Você sente que isso ajuda, essa facilidade da informação? Com certeza. Eu acho que hoje em dia as redes sociais ajudam muito, não só até você ter conhecimento, né, a como você vender seu serviço também. Porque você imagina que você mora numa cidade pequena e para vender o serviço só por indicação. Então, quando você, hoje em dia, já entra a rede social nisso, né, as pessoas estão ali na tela 24 horas por dia, facilita essas pessoas que não... profissionais que acabaram de se formar, que não são vistos e não têm tanta experiência também de mercado, a começarem a produzir um conteúdo e gerarem interesse, né, na contratação. E, tô fresh no mercado, né, aqui tá tudo muito recente na minha cabeça, então tô super querendo projetar e trabalhar, enfim, atender e prosperar. Então, acho que com certeza, com toda certeza, essa mudança que teve ao longo dos anos de tecnologia, informação mais acessível, fez uma diferença muito pra galera que se formou e era jovem, hoje em dia consegue ter sucesso lá, consegue ter escritório, e eu vejo isso, essa diferença, né? Mas, assim, a galera old school tem toda a sua credibilidade, né? Querendo ou não, eles abriram também ali o mercado, porque todo mundo tem aquele pensamento de o arquiteto é um artigo de luxo ainda. Tem muita gente que pensa assim ainda. Não, às vezes... É verdade. É um pensamento que é difícil de quebrar, né, esse pensamento, né? Tanto arquiteto quanto dinheiro. A gente conversa muito que a arquitetura é pra todo mundo, né? Sim, Acho que todos os convidados que vêm aqui falam isso pra gente. Meu, a arquitetura é pra todo mundo. pra todo mundo. Nesse ponto, na verdade, é uma quebra de paradigma, né? Que é mais Sim. difícil ainda, né? Então, eu acho que o nosso dever é mostrar que eu consigo... A gente consegue fazer com que o nosso cliente economize contratando o nosso serviço, né? Ao invés de ele achar que a gente só vai gastar o dinheiro dele. Então, o meu pensamento hoje em dia sobre isso é que a gente consegue agregar e fazer com que o cliente realmente direcione o budget dele para locais que são mais seguros, né? E certo do que ele está fazendo, do que uma pessoa não ter esse apoio, essa instrução de um profissional técnico, né? A gente está dentro do mercado, a gente sabe como funciona, sabe o valor mais ou menos, a gente bateu um olho numa planta, a gente já sabe quanto vai custar aquela marmoraria daquele apartamento. Então,
E o cliente não sabe, não tem essa noção, né? Esse eu acho que, inclusive, é o ponto-chave da questão, que é mudar a perspectiva que normalmente o cliente tem, de que eu contratar um arquiteto vai ser caro para ele fazer o meu projeto, e mudar essa perspectiva para eu vou contratar um arquiteto para que ele faça com que o que eu quero caiba no meu bolso. Exatamente. Essa mudança de perspectiva eu acho que é o ponto-chave, mas eu acho que é extremamente difícil. O que eu acredito hoje em dia, que é, eu acho que experiência, né? Não vou te negar que no início, né, quando eu comecei a trabalhar com arquitetura, eu não sabia como fazer isso. Eu não sabia como virar para o meu cliente e falar assim, então, você vai gastar tanto com esse projeto que eu fiz aqui. Então eu conseguia ter essa dimensão de valores, né? Talvez um pouquinho, porque eu já vim da área de vendas ali, do planejado, do revestimento. Mas tem tantos outros itens que eu não tinha noção, né? Serralheria, marmoraria, vidraçaria, enfim, tecidos. E aí quando eu comecei, ao longo, né, da minha vida profissional, eu comecei a perceber a necessidade, uma coisa bem natural mesmo, que eu vi, não, eu preciso criar essa planilha aqui, agora eu vou mostrar para o meu cliente que essa planilha vai ajudar ele, né? E experiência, porque quando você está começando, você não tem dimensão dos valores, você só vai tendo noção de quanto custam as coisas quando você começa a pedir orçamento dos fornecedores. Aí você consegue ter noção. Mas no início eu realmente não tinha. Então eu acho que talvez tenha a ver com experiência, né? E aí vai do cliente, né? Às vezes se ele optar por um arquiteto que já tem uma certa experiência no mercado, talvez ele consiga se dar melhor nessa questão de orçamento, se é uma coisa que preocupa ele, né? Se é uma coisa que ele quer saber exatamente qual vai ser o budget dele para fazer a obra dele ou para deixar o apartamento dele pronto, vai dele, né? Saber como que ele vai querer organizar, né? Isso se ele tem essa preocupação, porque tem cliente também que não tem essa preocupação, né? Mas aí a gente não encara um paradoxo, porque o arquiteto mais experiente, com mais bagagem, ele tem uma possibilidade maior de ajustar ali o budget do cliente. Sim. Mas o cliente não olha para o arquiteto mais experiente como sendo o custo maior? Depende, né? Eu acho que tem mercado para todo mundo. E aí depende do que o cliente procura. E depende do quanto ele quer, é um investimento. É um investimento. Se ele quer saber exatamente, ou então ele pode virar para mim e falar assim, meu budget é esse, eu quero um projeto dentro disso aqui. Eu vou conseguir. Mas talvez um arquiteto que acabou de se formar, ele não consiga, porque ele não tem essa experiência. Entendeu? Expertise em campo. Não tem isso. Então, vai dele saber, né, se isso é importante para ele, ou se ele vai tentar economizar da forma dele ali durante o processo da obra. E daí com isso, né, com essa questão, vai do mercado, como eu falei. Porque tem mercado, para mim tem mercado para todo mundo. Mas não significa que todo mundo é teu concorrente. Então, se ele quer comparar o meu orçamento, ele tem que me comparar com um arquiteto que entrega o mesmo que eu, né? Porque se ele me comparar com um arquiteto que não entrega o mesmo que eu, né? Um profissional que não entrega o mesmo que eu em questão de orçamento, ele não vai conseguir comparar, ter o parâmetro correto. Então, aí sim, ele vai olhar, esse aqui é o mais caro, esse aqui é o mais barato, eu vou no mais barato. Mas ele não vai ter esse serviço. Então, ele vai ter muitas surpresas durante a obra dele que ele vai ter que desembolsar ali, né? Ou prejuízos também, porque não houve esse planejamento financeiro. Ou parar a obra no meio do caminho. E aí você para a obra, você tem que reincidir contrato, você tem que pagar multa porque você reincidiu o contrato com a equipe de obra, né? Então acaba que ele pode ter mais surpresas e sim prejuízo devido a isso. Dói no bolso do cliente, né? Ninguém fica feliz, né? Com surpresas, né? Acho que é uma questão de escolha. Sim, sim. O futuro é
chegar nessa escolha, né? Porque o grau de amadurecimento hoje, por exemplo, a respeito dessa especialização desse profissional, é uma coisa que a gente discute Sim. aqui. Eu ia até te perguntar, né, na sua visão assim, pô, tem alguma coisa dentro do curso de arquitetura que pode deixar a profissional ou o profissional mais preparado para o mercado? Tipo assim, tá faltando alguma coisa? Porque aparentemente, né, que a gente vê pelos convidados, todo mundo acha que é muito superficial na faculdade, não sei, poderia ser mais profundo? Sim, eu acho que talvez falte interesse dos próprios profissionais, tá? Porque o que acontece? Na minha faculdade eu tive a matéria de orçamento. Inclusive eu reprovei em orçamento. Acho que é a primeira A a única primeira Pessoal que fala aqui foi honesta. férias. Então, por quê? Porque eu não tinha interesse. Eu pensava, pra que eu vou saber de orçamento? Olha como eu era inocente. Então, imaturidade, não sei. Sim. Então, e aí hoje em dia eu penso, se eu tivesse prestado atenção mais naquela aula, naquele professor, cara, não tinha sofrido tanto, entendeu? Porque isso é um plus na nossa profissão. A gente não tem que entender só de projetar. Vai além disso, porque, ok, você sabe projetar, mas como é que você vai fazer o teu cliente fazer o teu projeto virar realidade? Mas aí eu vou falar uma outra parada aqui, a gente conversa bastante sobre isso, a gente já tem escutado isso ao longo do tempo. Mas, cara, eu tava agora dando uma pensada sobre o que você comentou, Dudu, e que você comentou também. Eu acho que é um déficit de maneira geral. Porque esta é uma cadeira, a cadeira do empreendedorismo, é uma cadeira que você não vê isto lá na base. E só quando você consegue abrir o seu próprio negócio, você entende todas as dificuldades que se tem. São as dificuldades burocráticas, as dificuldades financeiras, as dificuldades de estruturação de pessoal. Aqui nós somos formados, né, em administração, e aqui eu parei agora para escutar, estou escutando vocês, estou tentando lembrar lá, sei lá, tempo atrás que eu formei. Fala a data aí. Não faz isso não. Melhor não. Você é malandro? Não, só pra descontrair. Fica tranquilo. É que eu trabalho com dados. Eu vou te falar que eu sou antes da The Last Dance. Quem viu vai entender. Eu sou antes da The Last Então, era bem nascido. Nossa entendeu? senhora, Olha, deixa eu fiquei feliz ainda nesse momento que eu não sei o que é. Então fiquei feliz. deixa Também não. Procura lá no Netflix. Ó, eu fazendo até. Procura lá o Michael Jordan. Você vai ver. Então é o seguinte, se olhando lá para trás, então assim, legal, você aprende várias coisas. Estou falando na cadeira, né? Fazer faculdade, especificamente faculdade. Estou falando de pós-graduação ou outras maneiras de você fazer um upgrade da graduação que você tem. Mas na graduação mesmo de administração não deve. Eu não lembro de ter aprendido, por exemplo, de ter aberto uma empresa. Quando eu falo abrir empresa, quando eu falo assim, uma cadeira específica de entender, da valorizar sociedade, né? Aonde você buscar recurso, de qual maneira, Sim. como estruturar pessoal. Então, assim, se na própria cadeira de administração, tô falando a graduação, pode ser que tenha mudado hoje, mas na minha época não tinha. Imagina para as outras. Na minha Entendeu? Imagina para as outras profissões. E isto é a base de tudo. Talvez você não valorizava a cadeira de orçamento, pô, é uma coisa chata, mas é a base. Sim, exatamente. Inclusive, eu sou, gente, não sei se vocês conhecem, eu preciso falar dela porque eu sou muito fã dela, muito mesmo. Eu assino o arquivo dela, é a Lara Nesteruk, não sei se vocês conhecem, já viram falar. E eu sou muito fã dela, ela é uma mulher, assim, extraordinária. Inclusive, ela fez um vídeo recentemente sobre isso, sobre a base. E eu acho que tem muito a ver com esse déficit que você tá falando, sabe? Porque o que acontece? As faculdades, elas dão o básico, mas não é a base, né? Então, vamos lá. E aí vai de cada pessoa, cada indivíduo, né? Eu, como arquiteta, eu vou buscar a minha base.
qual que é a minha base? Eu tenho que saber qual é a base da arquitetura, onde nasceu, qual é o berço, da onde vem aquele estilo rococó, da onde vem enfim, os materiais, como surgiram. Eu tenho que entender de história da arte, eu tenho que ter minha base. E a faculdade, ela vai te dar o básico. Ó, vocês vão chegar no negócio que eu não quero ir pra esse caminho. Verdinho, você tá longe de mim. Colocado você longe de mim. Mas desculpa. Então, e aí eu acho que vai do indivíduo ir atrás dessa base, entendeu? E vai do indivíduo, vai do profissional. Eu quero ser um profissional bem-sucedido e renomado e referência. Eu tenho que ter a base, porque não é todo mundo que nasce com talento, né? Tem pessoas que têm um talento muito grande para desempenhar certas atividades, fazem aquilo sem muito esforço, mas eles têm um talento natural. Agora, a gente que não tem, tipo, eu não tenho nenhum talento. Então eu tenho que ir atrás da minha base, eu tenho que correr atrás de conhecimento, eu tenho que correr atrás de cursos, de pós-graduação, de leitura, de sabedoria, porque eu preciso disso, eu preciso para viver. E tem galera que não precisa, né? Que lê um texto que já decorou, eu não, tenho que ler 3 vezes, ainda fazer um resumo e um resumo do resumo, para eu pegar aquilo. Então, eu acho que esse déficit está muito ligado a isso, entendeu? E vai muito do indivíduo perceber, né? Como que ele pode se destacar quando ele tá ali na média, entendeu? E aí entra essa questão da faculdade, porque a faculdade ela te dá o básico, mas ela não te dá a base. Que é justamente isso que a gente tá falando. Talvez a administração não dá a base. Não posso estar falando besteira, não sei. Mas eu acho que por exemplo, a administração fala muito sobre empreender também, correto? Administrar de maneira generalista, que cai muito no que você está falando. Então vamos lá. É que a profissão de vocês é muito técnica, a gente é muito humanas, mas dependendo da área que você for, vai pro técnico. Vai pro técnico também, né? Mas é assim, é aquilo lá, vou fazer um estágio, beleza, vou fazer um estágio no banco, ótimo. O que eu vou aprender do banco? Vou aprender, claro, parte financeira, sei lá, e aí vai, atendimento do cliente, não sei. Certo? Vocês, na área de vocês, vão aprender a desenhar. Legal. Mas um déficit que você tem, por exemplo, é como que eu me viro depois que eu saio da faculdade? Que aí é o seguinte, é você dividir a tua vida entre CPF ou PF e o PJ. E o PJ é que é o complicado, porque o PF já é de maneira natural, mas o PJ, o que eu faço para ser um PJ? Mas o PJ que você está falando é o PJ empreendedor que vai abrir o seu negócio, né? Não que vai trabalhar para uma empresa. Então, mas ele não te dá a possibilidade de você escolher. Porque a primeira possibilidade que ele dá para você escolher é eu vou trabalhar para alguém. É a mesma administração, assim também. Entendeu? Pior que da nossa, eu acho que já nem tem tanto isso de eu vou trabalhar para alguém. Porque, parando para pensar hoje, na faculdade a gente não pensa assim, a gente vai trabalhar para alguém. Não, a gente vai projetar. É isso. Então se a gente vai para projetar, é para um cliente. E é pior ainda, né? Como lidar com o cliente? Como fazer captação? Mas antes de você chegar no cliente, você tem que ser um PJ, cara. Isso, exatamente. Você tem que ser o PJ, você já não é mais um PF. O PF é eu desenhar. Entendeu? Isso. Eu me formei, sei desenhar, sou um ótimo profissional. Ótimo. Beleza, mas a partir do momento que eu tenho um relacionamento com um cliente, eu já não sou mais PF. Eu sou um PJ independente da profissão. É verdade. Eu sou um PJ. E aí, o que eu faço para ser um PJ? Como que eu precifico ou valorizo o meu trabalho? Porque aí você começa a bater de frente com quem? Com quem já está no mercado há muito tempo. Você já começa a gerar comparações que, beleza, que é normal, é do mundo PJ. Mas como que eu vou precificar? Como que eu vou abrir? Como que eu vou falar com esse cliente? De qual maneira que eu vou me apresentar? Quem que eu vou precisar para fazer isso ou não? Mesmo você sendo um PF, entendeu? Então essa parte do PJ que é muito complicado, né? Que essa transiçãozinha até o profissional conseguir ter alguma coisa, tem muita gente que fica parado. Não consegue, fica parado no caminho. Eu acho que a grande maioria, né? Não chega. Não chega, cara. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? Vim de Manaus, vim pela oportunidade aqui e pensei, vou pra lá, vou trabalhar 24 horas por dia, porque lá tem essa pegada da galera aqui em São Paulo que realmente
foca no trabalho, né? E eu cheguei aqui com sangue nos olhos e comecei a trabalhar numa outra empresa também de alto padrão de planejados. E aí o meu marido, que é TI, ele falou pra mim, por que você não faz um cadastro numa plataforma? E nessa plataforma você consegue colocar os seus serviços e tenta, né, vender para algum cliente, pegar algum cliente, ter contato com o cliente. E assim eu fiz, e comecei a ter contato com uma cliente e ela, tá bom, vou fechar. E eu falei, tá, e agora, o que eu faço? Tem que ter contrato. Onde tem contrato de prestador de serviço de interiores de arquiteto? Então, é tudo uma corrida contra o tempo aí também, né? Porque quando a gente é jogado no mercado, aí é tipo, vai, agora se vira, né? O que a gente faz? Tem toda essa parte, tem a operacional, que é a gente projetar, tem a intelectual, que é criar, né, o projeto, tem a parte, acho que da psicológico, de como lidar com o cliente, conversar com o cliente, enfim, aí dentro dessa parte tem outras áreas. Estratégico, né? Estratégico, vendas, como vender, como falar, como se vestir, como apresentar, como ter a sua logo, criar sua marca ainda, né? Teve isso, não tinha marca, eu sou, sei lá, arquiteta Juliane, o que eu sou, entendeu? Como é que eu vou me apresentar para o cliente, um cartão, enfim, montar uma apresentação, enfim, e isso é uma coisa que, isso de fato não é passado na faculdade, não é mostrado na faculdade como que vai ser a nossa realidade. Pelo menos uma matéria ali, olha, você vai fechar um cliente, você vai fazer um contrato, aí você vai mandar fatura. Aí primeiro você vai fazer um layout, tá? Aí depois do layout você vai fazer um 3D. Aí depois do 3D você vai fazer o executivo. Depois do executivo você tem que aprovar o executivo na prefeitura. Então, não tem, realmente, isso aí não é passado pra gente. Eu ia até comentar. Eu acho que ainda é um passo anterior. Eu acho que a visão, por exemplo, de quem quer comprar um serviço dentro da construção civil é de que, assim, existem várias especialidades, mas ele enxerga tudo a mesma coisa. Ele acha que ele enxerga o pedreiro, o arquiteto, o designer, enfim, é tudo a mesma coisa. Eu vou comprar um serviço e ele não sabe diferenciar esse serviço. E aí como que você, no meio desse universo, que você não são coisas diferentes, certo? Mas você está competindo, por exemplo, com um pedreiro do bairro, né? Que se diz o designer, por exemplo. Sim. Entendeu? Eu acho que é um passo anterior ainda, porque vocês estão num universo, num cenário de competição. Então, eu acho que a gente já vai pro universo da cultura do Brasil. Entendeu? Porque se você, por exemplo, for nos Estados Unidos, lá é cada um no seu quadrado. Lá o empreiteiro é o empreiteiro, o construtor é o construtor, o engenheiro é o engenheiro, o designer é o designer, o arquiteto é o arquiteto. Não existe arquiteto existe o fazer faz obra. tudo. Mas você sente essa competitividade? Aqui, sim. Aqui sim, pesa mais, porque você tem que saber fazer tudo, né? Você tem que. A gente gosta aqui dos causos. Aconteceu alguma coisa com você de sobrepor, por exemplo, o teu trabalho? Uma atividade. Isso acontece direto com a gente, né? A gente tá em grupo de arquitetos, então a gente vê direto o povo reclamando, aqueles anúncios do Instagram, né? Ambiente R$200, né? O que você acha disso? Bem que eu já falei. Porque eu acho que essa pessoa não é meu concorrente. Entendeu? Não é meu concorrente. Então, assim, é muito difícil você precificar uma coisa que você não sabe que você vai fazer. Entendeu? Porque um ambiente que eu cobro R$200, ele pode me dar muito mais trabalho do que R$200. Ou não. Então, se eu sou cliente também e eu sei disso, como é que eu vou contratar uma pessoa que não sabe de fato o que ela vai fazer pra mim? É igual você dar preço às cegas. E empreiteira global fazia muito isso, não sei se continua fazendo, né? E tua obra vai custar tanto, mas não tem projeto. Como é que você sabe? Quais são os dias? Quantas diárias vão ser do seu pedreiro? Entendeu? Então por isso que o projeto é extremamente importante. Também. Nem a pessoa sabe. O cliente não sabe. Nem a pessoa sabe. Então tem um perigo, porque se eu entendo porque essas pessoas trabalham dessa forma. Elas precisam ter dinheiro, todo mundo tem que pagar conta, né? Mas só que a minha forma é outra e pra mim essas pessoas não são meus concorrentes, porque eles podem ter tanto lucro quanto prejuízo. Então eu consigo fazer uma previsibilidade melhor pra mim,
Quando eu tenho minha planilha ali precificada, eu já fiz um pré-briefing com o cliente. Eu sei o que ele quer fazer dentro da casa dele, o que ele quer trocar, quanto de budget ele quer disponibilizar para aquilo. E aí sim eu consigo definir meu valor para ele e agregar valor para ele, né? Agora é difícil quando eu nem sei o que ele quer. Como que eu já vou passar um valor? Então, não tem como. Então eu como cliente também, eu não sei se seria a melhor opção para mim, né? Ir por um valor já pré-definido. Aí você. Segurança Uma coisa zero. assim cara, eu fico imaginando, você sai de Manaus, vem pra São Paulo e você falou que trabalhou, não só lá, mas aqui também, com a questão de planejados, né? É uma curiosidade, certo? É curiosidade mesmo. Qual que é a diferença, por exemplo, de você fazer um projeto de um planejado em Manaus para São Paulo? Porque aqui em São Paulo a gente utiliza muito de madeira com outro formato. Lá é madeira ou não? É parecido, Mesma coisa. igual, mesma coisa. É a madeira MDF com o laminado melamínico, né? E é uma questão de custo. Lá, a madeira natural tem mais. É o mesmo valor daqui? É mais de conta, não é? O que você enxerga? Até onde eu sei, que eu não sei tanto, mas até onde eu sei, lá os custos dos materiais são mais em conta do que em São Paulo. Ah, tá. Claro, também a matéria-prima tá bem direta. Tem a aqui- questão da Isso, logística, dessa coisa toda, né? pode ser isso. Mas aí que tá, eu acho que depende muito. Para o marceneiro talvez seja mais simples, mas uma marca de planejado, a fábrica dela é no sul. Então, por exemplo, o prazo para Manaus, ele dobra, né? É diferente aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, e isso foi uma coisa que eu também vivi essa realidade lá. Aqui em São Paulo, os prazos são de... Você compra revestimento, Telha Norte, Leroy da vida, ele te entrega em 3 dias, né? Lá eles têm que ver se tá em estoque, e aí vai chegar 45 dias úteis para entregar revestimento. Então, assim, antes de começar a obra, você já tem que estar com o revestimento fechado. E ainda corre o risco de precisar de 1 ou 2 caixas e não ter, entendeu? Então, lá os arquitetos eles têm que se preparar muito mais ainda. Porque os prazos lá são maiores do que aqui em São Paulo. De planejados também, isso aí também, com certeza, eles são A Caramba, mas aí a previsibilidade gente se fala. torna ainda mais importante. mais importantes. Caraca, a gente Exatamente. fala Manaus, você tem lá um centro, né? Você tem um benefício fiscal lá em Manaus, né? Baita do benefício fiscal. E às vezes a preocupação é mais para a questão talvez de eletrônico. Olha a oportunidade que você tem, porque você fala assim, você sai com. Que eu sei que eu conheci algumas fábricas lá no sul. Você tem que sair do sul para chegar em Manaus. Olha a oportunidade que você tem de Manaus você atender norte, nordeste para baixo. Sim, Olha a distância que a gente tem, né? Nossa, tem que melhorar muito essa visibilidade aí, né? tem. Nossa, lá em Manaus tem essa falta também de empresas. Tem clientes, viu? É isso que eu ia falar. Então, Tem tem. mercado, né? Com Tem. certeza tem. Ainda, por exemplo, lá não tem toque-estoque. Lá em Manaus tem. Eu não sei se teve, foi nesses últimos 1 ano, que faz 1 ou 2 anos que eu não vou pra lá. Mas até onde eu sei, não tem toque-estoque. Nunca teve. De novo, a zona de conforto, né? É uma baita de uma Tá capital, todo cara. mundo satisfeito, né? Todo mundo feliz, vendendo muito. Até a hora que chegar. Por exemplo, Alguém, né? lá em Manaus, É uma visão diferente. aqui em São Paulo, você vai em cada cidade, cada bairro praticamente tem uma Portobello Shop. Lá em Manaus só tinha uma. Então, assim, tem essa diferença, assim. Mas também, acho que o valor, acho que talvez, assim, depende muito do item, né? Talvez mão de obra seja mais em conta. Mas aí, se a gente for para um planejado, por exemplo, acho que talvez seja mais caro. Porque você entende que tem toda uma logística de lógico. transporte para chegar lá. Então, até onde eu sei, quando eu trabalhei, né, vou contar um caos. Ah, a gente Aí, adora. ó, Caos. Quando eu trabalhei em uma empresa de planejado em Manaus, teve algum problema de prazo ali com o cliente, que enfim, a fábrica não alinhou direito ali com o dono da loja, né, com o proprietário da loja e com o cliente, enfim, só sei que eles tiveram que trazer o material de avião. E aí eu lembro que, tipo,
a minha chefe ficou super indignada, né? Que ela teve que desembolsar ali mais, porque tinha aquele cliente que tava cobrando e não chega, tá atrasado, né? Porque vem pela terra, e pega balsa até chegar lá, não tem rodovia pra lá, né? E aí teve que pagar, fretar o avião pra trazer, e ainda tem que ter todo cuidado, porque imagina, pra tirar do avião sem arranhar e tudo aquilo. Então, realmente eu acho que até pro empresário lá em Manaus que quer ter uma marca assim grande, né, de planejados, ele Tinha pensado duas vezes. tem que ter estômago. Aí você sai de lá de Manaus, chega aqui em São Paulo. E aí, como que foi essa mudança cultural, profissional, Cultural. radicalmente? Você chega aqui, pega todas essas Já acostumou? maluco aqui, aí você fala essa cidade que é meia doida, até pra gente que já é daqui. E aí, como que foi? Ai, gente, assim, eu amo Manaus, eu sou apaixonada pela minha cidade, assim, pela cultura, pelas pessoas que estão lá, os meus amigos, a minha família. Minha família tá toda lá, mora toda lá. Mas, assim, eu amo muito Manaus, amo. Eu gosto de voltar pelo menos, assim, uma vez por ano, que eu sinto que eu recarrego as minhas energias. É um lugar mágico pra mim. Mas a minha vida é aqui. Não tem mais como eu ter vida lá, entendeu? Aqui já pra mim, parece que, não sei se isso pode ser de outra vida, não sei, mas parece que a minha vida é aqui. Então, aqui a diferença de cultura, acho que não... Acho que teve um pouquinho, assim, o clima muito... O clima foi muito... Eu sofri muito com frio no início, Eu, muito. como sou norte, eu já falei isso pra vocês. Sim, Eu tá sou tudo bem. africano norte. Ele é norte. Ele é norte. Eu sou o quê? africano Norte. Não, africano. Norte. Não, norte. Fala que ele é da África do Norte. É, sério? É, Porque eu não sou do sul, norte eu não da gosto. África Eu não do venho Sul. com essa. Do norte. Do norte da África do Norte. Eu não sou. África do Norte. Não sou do sul. Sou de lá de cima. Meus amiguinhos lá estão lá, né? Mas vamos embora. Então, a diferença climática pra mim foi gritante. Pegou. Mas eu consegui acostumar com os 2 anos. No segundo ano eu já não sofri tanto. E agora, quando eu vou pra Manaus, eu sofro lá. Lá do calor. Com calor. É. Eu sofro de uma forma que o pessoal fica até me zoando, né? Tá se achando. Tipo, Toda paulista agora me zoa, né? Tipo, até parece, entendeu? Mas assim, realmente eu sofro, eu fico suando muito, fico, meu Deus, não tô aguentando, que calor. E não vivo sem ar-condicionado. Lá você não vive sem ar-condicionado. Você entrou no carro, se você não ligar seu ar-condicionado, você frita lá. Você vira um ovo cozido. Então, lá ninguém vive sem ar-condicionado. Conta de energia lá é muito mais cara que aqui. E aí, cultural, assim, acho que tem essa diferença, né? Lá, acho que, apesar de ser uma metrópole, ainda assim tem aquelas características de cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Então, você vai no local, tem sempre alguém que você conhece. Você acabou de conhecer uma pessoa, vou adicionar lá no Facebook, vai ter uns 10 amigos em comum. Então, sempre tem isso, assim, de cidade pequena, né? E aqui já não. Aqui você vê uma pessoa na esquina, você nunca mais vai ver ela na sua vida. Porque é muito difícil você encontrar ela. Então, teve essa diferença também. E eu não sei também, mas pra mim foi tranquilo. Porque quando eu vim pra cá, acho que eu vim muito certa do que eu queria vir pra cá, eu queria trabalhar aqui, eu queria morar aqui, eu queria construir minha vida aqui. Então, eu acho que talvez o meu mindset foi tão voltado pra isso que pra mim as coisas foram talvez um pouco mais fáceis de aceitar. Não vou dizer que eu não sofri. Sofri muito de saudade da minha família, dos meus amigos. Em alguns momentos me senti sozinha. Mas aí eu arranjei um paulista e ele também. Ai, subiu, Já casei né? logo com Pronto. um paulista e ele já Paulista é esperto. me ajudou a superar. Tá bom. E pegando esse gancho, o quanto você acha que o lado humano interfere profissionalmente? Porque assim, você, no seu caso, por exemplo, você fez uma grande mudança e aí você se adaptou rápido, você já tinha o desejo de vir para cá, então talvez o seu mindset já veio preparado para os desafios que você enfrentaria aqui, mas você poderia muito bem não estar bem, estar passando por algumas dificuldades, que
querendo ou não, interfere no profissional, interfere na qualidade de trabalho, concentração. Quanto você acha que Sim. o lado humano interfere nesse processo? Eu acho que se você não se prepara bem psicologicamente, ainda mais aqui em São Paulo, que aqui, Verdade. como eu já falei, o pessoal tem aquela pegada de estar trabalhando 24 horas por dia, final de semana, o povo em Manaus quer descansar, ir para um barzinho tomar uma gelada. Eu vinha disso daí, que era uma coisa que eu senti falta. Mas aqui o povo final de semana ainda quer trabalhar, ainda quer adiantar as coisas da próxima semana. Então, tem que ter um certo cuidado com isso, porque você acaba entrando às vezes num looping infinito, fica ali trabalhando, trabalhando, você esquece de si mesmo. Você esquece de cuidar da sua mente, do seu corpo, esquece de desenvolver habilidades sociais com outras pessoas além de cliente, além do pessoal da obra, né? E aí você acaba não criando conexões verdadeiras e profundas. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ter amizades verdadeiras, que realmente agregam, né? Que a gente tem uma troca. E me encontrei, né, com as minhas amigas arquitetas nessa área e também que foi o que me fez muito bem, foi conhecer elas, a gente trocar informação, trocar cliente, que é o que a gente está fazendo aqui também, né? Isso agrega muito pra gente. Sim. E eu tive um tempo atrás, eu tava tão trabalhando, e o meu marido também, né, no mesmo volume, né? TI. Sabe como que é, né? Sei bem. E aí teve uma época que eu falei, entrei meio que. Eu fui perdendo o gosto de. O brilho nos olhos foi sumindo um pouquinho, sabe? Foi tipo se apagando. E eu não entendi o porquê. Eu falei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí eu percebi, não, eu preciso desligar a mente um pouco. Porque você fica pensando, aquilo toma 100% da sua mente. O seu trabalho você transforma em 100% da sua mente. E aí eu comecei a buscar coisas que me faziam relaxar e esquecer 100%. Então eu comecei a fazer vôlei, comecei a chamar o marido mais pra sair, pra jantar fora. Falei, não, vamos fazer isso, uma semana a gente vai sim sair. E comecei enfim, a sair mais, largar um pouco mais aquele foco do tipo... Mas também me senti mais à vontade pra isso hoje em dia também, né? E ir atrás de uma ajuda, né? Buscar uma ajuda psicológica, ir num terapeuta, conversar, explicar como se sente. Eu acho que tudo isso é muito válido. Quem acredita, quem tem alguma fé, alguma religião, se apegar, se voltar, né? A se conectar com essa religião. E eu acho isso extremamente importante. Porque se você não tá bem com você, como que você vai ajudar uma pessoa a realizar o sonho dela? Porque é isso que a gente acaba fazendo no final das contas. A gente sonha junto com ele, com o nosso cliente, ou a gente sonha até por ele. Porque às vezes tem projetos que eu faço que eu fico, nossa, como eu queria morar nessa casa? Então a gente sonha junto com o cliente. E aí o brilho foi sumindo por conta disso, né? De focar 100% nisso. Mas não tem jeito. A gente volta pro mesmo lugar às vezes, né? Quando a gente vê, a gente já tá ali focado, trabalhando. E aí tem que ter esse controle, tem que ter esse tempo de lazer, essa válvula de escape. Tem que ter, entendeu? E essa reconexão Seja como for. Com o trabalho aí, como que foi essa reconexão, porra, desse tempinho e agora tô lá de novo com o trabalho, como que você enxerga nessa... A minha reconexão foi preciso sobreviver. Preciso pagar a conta. Então tem que, né? Vamos se resolver aí, vamos voltar, vamos pegar gás de novo. E foi justamente buscando ajuda terapêutica e indo, voltando a frequentar coisas que eu gosto, que me fazem bem, buscando coisas que eu sei eu tenho certeza que me fazem bem. E aí o brilho vai voltando, né? Você de novo conversa com o cliente, aí vê as coisas tomando forma dentro da obra dele. E aí parece que vem os sinais de Deus falando assim também, porque daí a mãe do cliente te elogia e fala, ai, você é uma ótima arquiteta, nossa, como ficou lindo. Então, tipo, você sente que se fortalece, né? E aí o brilho volta, né? Mas eu acho que o que você não pode é descuidar, entendeu? Você não pode deixar sua mente sem cuidado.
tem sempre que ficar vigiando ali. Como que foi sair daqui, chegar aqui em São Paulo e criar né, a tua marca, né? Porque de uma certa maneira agora a marca Ju aqui em São Paulo, como que foi isso daí pra você? Foi legal? Sim, eu criei, né? Eu criei o IM Arquitetura, que é Legal. o IM significa eu sou, né? E o AM, obviamente, é uma homenagem ao meu estado, ao Amazonas, que eu, como eu já falei, sou apaixonada. Sou muito apaixonada, gente, sério. Quando falam sobre ele, quando, conheci Manaus, eu já, oi, conheceu? Nossa, gostou? E aí, como foi? Meu coração chega, bate mais forte, entendeu? Eu tenho realmente essa paixão. Eu sou muito apaixonada pelo Boi Bumbá. Vocês já ouviram falar? Do Festival de Parintins? Então, ali é um espetáculo que ocorre todos os anos, nos últimos 3 dias de junho, ou acho que é na última semana, no último final de semana. São 2 bois que são rivais ali, se enfrentam. Você é quem? O jeito é o azul. Eu sou azul, claro. Tá Sempre show de estrela. Sou Excelência. E isso é um amor que vem de infância, porque quando eu era criança, a minha família me levava para essas festas de boi que tinham em Manaus e a gente cresceu. Então, eu tenho amigos da minha idade que cresceram nisso também. E aí, quando a gente se encontra, a gente faz toda a coreografia das músicas até hoje. Assim. Porque é uma coisa muito, muito de criança e familiar. É uma coisa muito familiar lá também. Então, meu olho, quando eu vejo o festival, meu coração vibra também. Nunca fui, quero muito ir um dia, mas realmente é um espetáculo muito bonito. Qual foi essa pergunta? Então aqui, como que foi? Criar a sua empresa, a tua marca aqui em São Sim, Paulo? essa parte você corta, vai Tá cortar. vendo com o Manaus, né? Já mexeu com ela, né? Você viu Ela a vai paixão, voltar né? Pode cortar essa Realmente. parte? Ela Casca vai vai pensar. voltar pra lá. Pode deixar. Vai voltar o escritório aqui, outro lá. Vai ficar metade do tempo aqui lá. Já pesquei. Eu também acho, Já viu? pesquei. Não, Eu ia até perguntar se ela Não. tem vontade um dia de montar um não, escritório lá, sério? não tenho vontade, né? É porque, assim, não vejo mais como, não parece mais que é minha casa, parece que é um refúgio, entendeu? Mas a minha casa é aqui em São Paulo, minha vida é aqui, minha rotina é aqui, meus filhos vão ser criados aqui, então eu realmente não vejo voltando pra lá, apesar de eu amar muito, mas não... É diferente, não sei se talvez eu consiga Não é mais trabalho, explicar. é um lazer, não É é um trabalho, lazer, né? isso. Não é aquele dia a dia, né? É um lazer, realmente. Eu acho que é até melhor. O amor não é excludente. Então, Quer chegar lá, tomar uma cervejinha, né? Curtir o calor. sim, O curtir amor não é calor, excludente. Pode amar lá, como pode comer um amar aqui ao mesmo tempo. tambaqui, tomar um açaí. Então, assim, aí eu criei esse nome, né? Fui desenvolvendo a logo e tudo. E pra mim foi muito... Eu sempre fiquei nessa dúvida, né? Eu crio um nome pro escritório ou eu uso o meu nome? Porque tem muitos profissionais que utilizam o próprio nome, tem outros que criam escritório. Eu também tive muito essa dúvida, mas acho que a vontade de ter o IAM era mais forte. E eu falei, vai ser esse nome. E na hora ali quando começou a surgir cliente, né? Foi a minha primeira cliente que eu consegui pela plataforma que eu me cadastrei. Já foram surgindo outros ali também, já foi surgindo uma indicação. Então, acabou que as coisas foram acontecendo muito naturalmente. E eu acho que o meu crescimento e conhecimento, a vontade de ter conhecimento e expandir também foram acontecendo muito naturalmente. Tanto é que teve coisas que eu já estava fazendo e aí eu comprava um curso. Preciso aprender sobre isso daqui. Comprava o curso e falava, olha, já estava fazendo isso? Estava no caminho? Acho que empreender é muito intuitivo também, né? Sim. Você vai sentindo, assim, coisas que você precisa fazer. E aí, quando você descobre, fala, já faziam isso? Tem uma planilha pronta pra isso e eu criei uma aqui do nada. Então, É a necessidade que faz o Isso. empreendedor, né? Necessidade, coragem e perseverança. Não, sim. Com certeza. E o meu início foi assim, pensando tipo, era só projeto. Eu não pensava que eu tinha que aprender sobre venda, sobre marketing, sobre administração, depois sobre gerenciar a equipe, porque depois eu contratei equipe, treinei equipe, e o tempo, né, que você tem que saber cronometrar o seu tempo, né? O tempo que você vai parar para treinar uma pessoa
Você vai analisar se ela tá desempenhando bem, se ela tá te agregando ali, né? Se ela tá te trazendo lucro ou não. Então, tudo isso você tem que parar pra analisar. Isso leva tempo. Leva tempo você fazer isso. Você treinar alguém leva tempo. Você analisar se aquela pessoa tá sendo bem treinada leva tempo. E tudo vai depender de você, né? Porque eu acredito muito que se alguém na minha equipe não tá desempenhando bem a função dela, a culpa é minha. Por quê? Porque eu não tô conseguindo mostrar pra ela como fazer aquilo melhor, de forma mais eficiente. Então eu tenho que ensinar ela, porque ela não sabe. Entendeu? Então, eu preciso moldar e explicar pra ela como que ela vai fazer aquilo. E pra realmente me agregar. Né? Senão não adianta nada eu só contratar estagiário e deixar ela ali quietinho no cantinho dele sem fazer nada. Inclusive, isso é uma coisa que acontece bastante, né? Eu vejo muitos estagiários reclamarem disso que entram em escritórios e eles não têm muita oportunidade de aprendizado, porque às vezes eles ficam sempre numa função só, numa coisa só. E com a minha equipe eu sempre fiz questão de ensinar tudo que eu podia pra elas, assim, desde o início, olha, peguei cliente, vai funcionar assim, agora sim, agora sim, agora sim, até o final. Porque eu pensei, eu também quero ajudar elas a se preparar para o mercado, né? Quando elas crescerem, enfim, se formarem. E eu acredito que quando a gente faz isso, a gente também está ajudando os que estão se formando a se tornarem profissionais melhores e mais capacitados. E talvez, quem sabe, lá no futuro os clientes conseguirem ter uma noção maior de como são os nossos serviços, entendeu? E Olhando talvez... ainda mais profundamente, está Isso. ajudando inclusive o mercado, né? É. O todo. E quem sabe eles consigam valorizar a gente do jeito que a gente gostaria também. Então, isso também sempre agreguei ao meu objetivo na hora de treinar a equipe, né? E aí, acabou que as coisas foram andando. E aí eu comecei a cuidar de obra, a acompanhar a obra, né? A gerenciar a obra também, dá muito trabalho. Vocês devem saber disso. Foi muito difícil, primeira vez na obra, assim? Como que foi? Primeira vez na obra foi às cegas, assim. Foi uma coisa assim Muita dificuldade? que cobrei muito pouco. Acho que eu tive muito mais. Acho que eu pagava pra ir pra obra, assim. Porque eu cobrava, acho que eu pagava pra estar na obra, sabe? Mas eu acho que foi muito bom. Foi ótimo. Porque eu pude aprender muita coisa. Muita. Que eu nunca tinha visto, né? Então, porque eu não tive uma experiência no escritório de arquitetura. Assim, a vida sempre me levou para vendas. Então, isso era uma coisa que eu sentia muito, porque eu não sabia qual era a vivência de um escritório, entendeu? Quando eu estagiei, eu não tive essa vivência também. A vida já enxergava você. É. Você tá... Então, a vida foi me Dava de preparar empurrando. para vender, não pra... Então, e a primeira obra aconteceu muita coisa, o gesso nunca ficava bom. Foi aquele famoso eu sei fazer tudo. A gente sabe muito bem Então. essas histórias aí. Aquele famoso eu faço gesso, faço revestimento, eu pinto, eu coloco papel de parede, eu faço tudo. Mas a verdade é que cada um tem, como você já falou, né? Tem várias especialidades dentro da nossa área. Então, dentro da área civil tem cara especializado em gesso. Pintor é um profissional especializado em pintura. O assentador é um profissional especializado em assentamento. Então, realmente, quando você contrata uma equipe e cada um tá no seu quadrado, a equipe flui. Nossa, é uma coisa incrível, assim. A gente ama gerenciar a obra quando é assim, né? Então, foi um baita aprendizado. Baita tapa na cara do tipo, tá vendo como as coisas funcionam? Tem que ser assim. Então a gente foi sentindo na pele como era, Sim. né? Porque aí o gesso nunca ficava bom. Sempre tava torto, o cortineiro caindo. E a pintura pingando, assim. Nossa senhora. Você chega lá e já fala. Aí aquele desnível ali no revestimento amadeirado. Porque tá assim, é a peça, tem espessuras diferentes, o revestimento é ruim, a marca é sempre, né? ruim. Essa aqui, ó. Torta. O lote é diferente. O lote é diferente, não, era o mesmo lote. Então, assim, isso também é uma coisa que eu aprendi, né? A gente tem que comprar o mesmo lote. Que a gente aprende na obra. Aprende na obra. Tem coisas que a gente não aprende na faculdade e nem só projetando. A gente aprende em obra, né? E eu vou até posso entrar em polêmica, né? Claro.
gosto de polêmica. Vamos, Fica à vamos. vontade. Fica bom. Qual que é o nome do... Pinga Pinga Fogo. Fogo. Momento, Pega momento Pinga Fogo. Momento pinga fogo. E eu coloco pega fogo. Na verdade, acho que é um alerta, assim. Na nossa área, hoje em dia, né, com as tecnologias, informações, tem muitos cursos hoje em dia para arquitetos, para engenheiros, para construtores, enfim. E às vezes a gente, pelo menos na minha área, né, do ramo ali da arquitetura, do design de interiores, eu vejo uma galera que tá vendendo uma coisa de você não precisa viver em obra. Dá para viver só com projeto, dá para fazer seu projeto. Mas eu acho isso tamanha... como eu posso usar uma palavra que não seja tão... Não usa a palavra. Agora essa palavra. Me assustou isso. Tamanha enganação. Porque como que você não precisa de vivência de obra? Como é que você vai saber como que você vai detalhar alguma coisa se você não sabe como é executado na obra? Então não tem como. Não tem como você viver só de projeto. Ok, tem como, você vai viver. Mas você tenha plena certeza de que o teu cliente não vai te indicar depois para ninguém, porque na obra dele vai surgir um monte de imprevisto que você não detalhou bem, e aí ele vai colocar a culpa em você, porque você que projetou, e você não alertou ele que isso podia acontecer. Então, quando você tá... Talvez se houvesse um complemento nessa frase, até caberia, né? Tem como você viver só de projeto. Se você for um projetista de um contexto maior. Isso, Aí, ok. Isso. É? Se Se tivesse esse complemento. mas assim, de que você não precisa, né, é uma escolha. Você pode escolher sim viver só de projeto, mas que você não precisa entender de obra, você precisa. No caso. Não tem como, entendeu? Então eu vejo alguns anúncios por aí, né? Viva só de projeto. Você não precisa ser arquiteto em obra, você não precisa em obra, então Precisa se sujar. então cuidado, galera. É só acessar o meu curso. Então, 30, cuidado, 12 de galera. 30 reais. Cuidado, galera. É bom sim ir pra obra, entender como a obra funciona, entender não só como a obra funciona, mas também como que é a rotina dentro da obra, com uma equipe de obra, com um pedreiro, com um pintor, com um gesseiro. Ter essa vivência, né? E eu acho que isso torna cada profissional melhor e mais especializado em sua área. Você trouxe dicas riquíssimas desde quando você se forma até você abrir sua empresa. Você trouxe aqui várias visões assim que, pra quem assistir, Tão importante. até pro Carlos. Ele quer fazer arquitetura. Eu vou chegar lá, mas é assim. Olha, Você você presta não atenção foi- na matéria de orçamento, hein? Pode deixar, eu vou dar nome pro professor dessa. Pode deixar. Você vai. Eu vou dar trabalho. Vou dar Financeiro. trabalho. Ó, Vai ser Mas- essa no questionador. Cuidado com o professor. essa não foi a polêmica que eu esperava que ela fosse trazer, não. Eu falei, essa aí é uma polêmica Mais pesado. pequenininha. Ele quer isso, ele quer. Mas aquela polêmica, aquela que nos bastidores você contou. Porque assim, só para entender, eu acho que é legal a gente colocar o contexto. A gente estava conversando um pouquinho aí lá nos bastidores, mas eu acho que vale. Isso a gente ainda não conversou sobre isso, né? Sobre a questão de assédio. E até ela pode trazer o caos que ela teve, né? Mas até não ficar muito com isso, porque é algo sério, mas também entender como que eu trabalho e quais são as movimentações. Porque eu acho que tem a questão jurídica, né? Da questão contratual, que ela teve que fazer modificações jurídicas para pensando na empresa dela, e tem a questão consensual, né? A questão física, o abalo psicológico, mas acho que vale inclusive esse caso que você tem. Foi Sim. muito positivo, mas a gente trazer para o lado que é bom o pessoal ter Informativo, né? Importantíssimo. Sim, bom, eu realmente tive um cliente em que ele me assediou, né? Tentou me dar um beijo, se aproximar de mim, enfim. E ele tinha várias investidas, né? E aí a gente cresce, né, num meio, assim, que a gente sempre ouve. O cliente tem sempre razão. Então, pra gente que é mulher, né, isso talvez a gente não consiga interpretar tão bem como deveria ser interpretado. Então eu ficava meio assim, será que eu tenho que continuar atendendo esse cara? Né? Eu tenho que continuar aqui tentando desempenhar um serviço com ele que não tá dando certo, não tá andando. E foi no início da minha carreira aqui em São Paulo.
O meu contrato não era um contrato muito seguro, bem definido, ele tinha muitas arestas abertas ainda. Então, isso também foi aprendizado, porque isso fez com que eu buscasse um contrato melhor, um apoio jurídico, um contrato mais bem definido. Então, é aquela questão da gente estar no início, estar ali no amadorismo também, né? E aí, quando isso aconteceu, eu ficava muito pensando assim, eu preciso atender ele, e aí eu tive que entrar em contato, né, com a advogada e perguntar, eu preciso, o que que eu faço nessa situação, porque realmente não tô conseguindo, não tô dando certo, né? Ainda aconteceu essa situação, e aí fica a dica, né, para as arquitetas, mulheres que atendem clientes homens, não, óbvio, não quero generalizar, não é todo homem que vai ser assim, né, mas acho que cada pessoa tem um caráter e nesse caso o cliente ele tinha um desviado ali, né. E então, quando estão sozinhos no escritório, atendendo um cliente, liga o celular, grava a conversa, entendeu? Porque isso é tipo de prova se acontecer alguma coisa. Ou então, deixa a câmera filmando, entendeu? Que é uma segurança, assim, eu posso filmar aqui a nossa reunião para depois eu conseguir fazer uma pauta, uma ata de reunião? Mas aí você tem uma segurança ali também, né? Quando você sentir indícios, óbvio, de que tem algum cliente que esteja agindo dessa forma ou queira algo além com você do que só contratar o seu serviço, né? E aí eu tive que abrir um BO na delegacia, porque tava me importunando. Eu não quis mais atender ele, falei que tava reincidido o contrato, queria devolver o dinheiro dele, porque eu não queria mais atender ele. E ele não aceitava e insistiu no assunto e queria insistir, até que eu tive que ir na delegacia abrir um BO para que ele parasse de me importunar. E de fato ele parou, né? Acabou que ele teve que ir lá dar testemunho dele também e por aí acabou ficando. Foi iniciado um processo pela delegacia lá, que viu como assédio, né? Só que acabou sendo arquivado, porque também a gente vai de encontro às nossas leis do país e como as coisas funcionam aqui, né? Eu precisava pagar atas notariais, aquilo era muito caro. E eu também era vítima e não era eu que estava processando o cara, o cliente, né, no caso. Então acabou sendo arquivado, né? Mas pelo menos ele se afastou, não deu certo. Só que aí também ficou aquilo, ele sabia onde era o meu escritório, eu tinha medo de ir pro escritório sozinha. E eu era daquelas que saía do escritório 11 horas da noite. Então, Criou um trauma. isso de fato foi criado. Mas, assim, aí a solução veio a pandemia, com a pandemia eu acabei entregando a sala e fiquei no home office também, né? Mas, de fato, isso foi uma coisa chata que aconteceu. Hoje em dia não é uma coisa que me abala, né? Mas hoje em dia sou muito precavida em relação a isso, né? Criei uma cláusula também com uma advogada para que esteja algo assim no contrato. Como que eu posso colocar alguma coisa assim no contrato, mas sem ser também, né, muito agressivo, constrangedor. Comercialmente, não, agressivo comercialmente. Isso, é. E aí ela, não, vamos desenvolver sim, vamos colocar. E foi extremamente importante, eu acho que tem que ter. Mas esse caso, desculpa a gente puxar essa conversa, porque é constrangedora para ela também, mas eu acho que vale. Não, olha, pra mim não é constrangedor, eu acho que a gente tem que falar sobre isso e alertar. Nem sempre o cliente tem razão, entendeu? Então a gente tem que saber, nós, pessoas e que trabalhamos na área, enfim, de vendas, do mercado, do comércio, enfim, a gente tem que entender que nem sempre o cliente tem razão. E saber interpretar isso, entendeu? Porque a gente acha que a gente tem que se desdobrar pro cliente da forma que ele quiser. E não é bem assim, né? Então, por isso que tem que ter cuidado com essas frases que são frases que estão aí há séculos, né? E que tá na hora de desconstruir essa frase, né? É mais uma questão pontual, porque aqui a gente pode pegar várias coisas que são importantes, né? Primeira coisa, que independente da profissão, a mulher ela tem que ser respeitada, né? E na falta de respeito, procura sempre órgãos competentes para isso. Eu tenho filha, tenho esposa dentro de casa e eu sempre passo esse tipo de orientação e passo algumas aí que eu não vou passar aqui porque são questões físicas. Sai correndo por um lugar que tenha bastante gente,
preocupa a gente, mas eu acho que assim, a mulher tem que saber É se revoltante, defender. cara. É revoltante. Existe essa questão da defesa física, a defesa jurídica, a defesa psicológica também. Então, a gente pega vários exemplos aqui que são legais. Então, uma delas a gente sempre fala de profissional. Então, ela tinha um contrato. Profissionalismo, né? A gente sempre. É do profissional especialista, né? Uhum. Então, ela tinha um contrato, que o contrato dela, como todos começam, ele às vezes procuram meios que são mais alternativos e menos onerosos, né? E às vezes não está tão amarrado como deveria. Às Então, vezes até a falta de visão a falta de dessa conhecimento, vulnerabilidade, né? Sim, sim. Então, assim, ela procurou um profissional para que o profissional desenhasse ajudar. um contrato que te desse uma segurança maior para ela. Sim. Então, esse é um fato. Outra coisa chegou num momento que eu tenho que procurar alguém. Que o silêncio, às vezes, não é legal. Então, procurar alguém. Outra coisa é a segurança dentro do trabalho também, né? E eu acho que um ponto muito importante também é, se você estiver passando por isso, reúna provas. Porque uma das minhas questões foi, ok, o Estado vai processá-lo, mas como é que eu vou provar que ele me assediou? Como que eu vou conseguir provar isso? Entendeu? Então isso é uma questão que ficava muito na minha cabeça e me deixava sem dormir. Porque a gente fica pensando, será que só os prints do WhatsApp servem? Né? Será que o e-mail que ele me mandou vai servir? O e-mail me ameaçando vai servir? Então, assim, reúnam provas, né? Para que realmente seja uma coisa mais segura, para você se sentir confortável, né? E era uma coisa que eu ficava com muito medo. E quando foi arquivado, para mim até que foi um certo alívio ali, porque eu ficava, e se de repente me passarem por mentirosa, né? Porque tem isso também. Aí é uma outra questão também. Isso, e aí isso é realmente foi uma coisa bem chata, mas já passou, entendeu? E eu sou bem brava, hoje em dia não tem essa de cliente ter razão. Se ele vir, eu daria o chute com toda certeza. Hoje em dia eu tenho um Muay Thai aqui, então. Então meu pé vai no pescoço. Mexe. Mexe. Pegando esse gancho, hoje, depois de ter passado por essa situação, hoje você já tendo absorvido muitas lições, até algumas que talvez na época você não visualizava, qual que é a mensagem que você pode deixar para as pessoas, e eu digo pessoas porque não são só as mulheres que precisam entender, os homens também precisam entender para que eles também não ultrapassem os limites. Qual a mensagem que você pode deixar sobre o ponto de você se sentir vulnerável? Qual que é o limite dessa vulnerabilidade? Qual que é o time? Se é que existe algum time de, eu tô me sentindo vulnerável, mas ok, pode ser uma coisa da minha cabeça, mas de repente nossa, mas eu tô me sentindo vulnerável, tá passando do limite. Existe um limite? Qual que é? Sim, você eu pode acho que existe um limite, sim. Quando eu trabalho muito com fornecedores, muito com obra, né? Em sua maioria tem muitos homens. Eu acho que existe o limite da forma que você fala, o que você fala, não falar coisas muito pessoais, da sua vida íntima com seu parceiro, porque isso não interessa porque a gente tá fazendo ali. A gente tá indo pra trabalhar, pra ver a obra. Faz parte daquela relação, né? Isso. E elogios. Elogiar o trabalho é uma coisa, agora você elogiar o físico da pessoa, você, nossa, tá bonita hoje, nossa, você é muito bonita. Isso, talvez tenha mulheres que não se incomodem, mas isso me incomoda, né? Eu não gosto de talvez seja um trauma, né? Não sei. Mas lá na obra, naquele ambiente ali, provavelmente com o cliente também, eu acho que eu não gostaria de ouvir esse tipo de elogio, assim, do físico da pessoa. Não. Mas, Ju, você é muito legal, você é gente boa, eu vou adorar. Mas acho que esse talvez seja um limite pra gente, mulher, né?
quando começa a fazer elogios sobre a nossa aparência, acho que talvez incomode um pouco. Assim. É Postar algo mais pessoal. Você é algo mais Cria uma pessoal. barreira Sim, de sim. defesa, né? Porque eles Elogia, já falam, mas elogia o profissional, né? Elogia Isso, o o profissional, trabalho, o a trabalho, entrega. a Não é elogiar personalidade da pessoa. o- Exato, sim. Você sabe que você tocou num ponto que eu acho que é a grande dificuldade do entendimento social como um todo, dessa questão do ultrapassar o limite. E eu não coloquei a palavra assédio porque eu acho que essa questão é de todos os tipos de limite. A gente precisa entender que o limite é daquela pessoa que está na posição de vulnerabilidade. Porque assim, eu posso falar alguma coisa pra você que pra mim é normal, mas que você, na sua vida, no seu contexto, na sua experiência, você acha que não é normal. E você se sentir invadida. Sim. Sentir que o seu limite foi ultrapassado. E aí, eu preciso entender, e por isso que eu tô falando como um todo, que é um ultrapassar o limite quando eu ultrapassei o seu limite, mesmo que aquele não seja o meu limite. É a posição de vulnerabilidade que determina esse limite. Sim, E eu acho que no todo, como sociedade, a gente não entende isso. sim. Eu acho que também as pessoas têm dificuldade de assinalar a outra quando chega no limite. Porque se isso acontece comigo hoje em dia, eu falo na hora, não gostei disso, não faço mais isso. Acabou. Posicionamento. Porque como que a pessoa vai saber que eu não gostei, se eu não falar? Aí se eu falo que eu não gostei e a pessoa continua, aí é outra coisa. Aí você tá ultrapassando o limite, entendeu? Aí pra mim, até o ponto de fazer o elogio, tudo bem, aí até aí tudo bem. Mas se eu falar, não gosto disso, não faça mais isso, e a pessoa continuar fazendo, aí ela tá ultrapassando o meu limite. Porque eu deixei meu limite claro. Mas, ó, ok. Mas que fique entendido que essa primeira ocasião já foi ultrapassar o limite. Sim, mas foi, de fato Sim. foi, porque foi uma Foi. situação... Você só não sinalizou antes. Mas já foi Não, ultrapassar o limite. já que eu sinalizei, né? No caso da Não, decisão. eu tô dizendo nesse exemplo de Ah, tá. eu ultrapasso o limite, aí você sinaliza pra mim, ó, você ultrapassou o meu limite. Dali em diante eu não posso mais ultrapassar, mas que eu tenha a clareza de que essa primeira vez, mesmo que eu não soubesse, já foi ultrapassar o limite. Acho que é a questão de você saber ter respeito, né? Infelizmente, não são todas as pessoas que têm essa noção, né? De respeitar o próximo acima de tudo, né? Porque se eu sei, até, mas acho que não só com pessoas que a gente acabou de conhecer, ou dentro da nossa área profissional, dentro da obra, mas até com os nossos amigos, familiares, a gente coloca limite neles, né? Eu acho que é ainda mais difícil, né? Pois é, né? Porque eu por exemplo, eu não gosto muito de ouvir opinião quando eu não pergunto. Então, quando eu pergunto da pessoa, o que você acha disso? É porque eu quero saber a opinião dela. Mas quando chega pessoas que não convivem com você, que não sabem da tua Já vida, vem dando opinião. vendendo opinião. E aí, você vai fazer o quê quando alguém vem te dar a opinião da tua vida? Você vai aceitar, ficar calado e falar, ah, tá bom. Ou você vai falar, então, é que eu não te perguntei. Com toda Porque você vai cortar o delicadeza. mal pela raiz, não com essas palavras, né? Mas, ou você vai aceitar ficar sendo incomodado, né? Ou você vai mostrar teu limite, Tem né? que Olha, se, tem que se posicionar. não tem que somos tão falar próximos assim, enfim, tem outras formas de falar, né? Mas Mas, aí eu vou te fazer uma pergunta. E depois que você responder, eu explico o porquê dessa pergunta. Quanto você acha que é educado ou não você mostrar esse limite? primeiro que eu acho que a partir do momento que a pessoa já tá ultrapassando o meu limite, ela já não está sendo educada comigo. Então, ela não tá sendo educada comigo. Então, eu não devo essa cortesia a ela também. Entendeu? Essa é a minha primeira linha de raciocínio. Então, se alguém ultrapassa o meu limite, que normalmente a gente tem um limite, a gente sabe que em sociedade cada um tem um limite ali que é uma linha. A gente sabe, né, que tem um certo limite para
Você, com pessoas estranhas, com pessoas da sua família, com seus amigos. Você sabe que tem um limite ali. E você sabe, as pessoas têm... Ela pode não ter... Ela tem a noção que ela ultrapassa o limite, mas talvez elas não consigam se controlar, né? Se controlar a fala, ou como pensa e falar o que pensa, né? Porque nem a gente não tem que falar sempre o que a gente pensa. A gente tem que dar uma segurada ali, né? Tem que saber filtrar. Então, eu acho que não seria desrespeitoso a gente já impor o limite para uma pessoa que está ultrapassando o nosso limite, entendeu? Mas óbvio que existem diversas situações. Depende muito da situação também. Eu acho que depende muito do contexto, entendeu? Tem que ter um contexto, né? No caso do assédio, eu acho que não seria desrespeito nenhum, entendeu? Mas no caso de um familiar seu vendo uma opinião em alguma coisa na sua vida, aí você não vai ser mal educado com essa pessoa, entendeu? Então, acho que depende muito da situação e do contexto. Sua pergunta foi fácil. A sua resposta foi perfeita, porque eu acho que o ponto é exatamente essa regra. O ponto é exatamente esse entendimento do que é o filtro. A sutileza que existe nesse filtro é que eu acho que é o problema. Porque eu acredito que muitas pessoas que não impõem o limite, mesmo quando se sentem prejudicadas de alguma forma, invadidas de alguma forma, é por conta desse senso comum de que eu vou ser mal educado, de que não vai ser, sabe, que eu vou ser rude, que não vai ser nessa linha. E aí, assim, eu tenho que ter alguns filtros. Será? Então, Foi a sutileza disso aí, sim, entendeu? Sim, foi exatamente isso Será que que eu tenho que aconteceu ter? comigo, né? Do tipo, isso aconteceu. E eu fiquei, será que eu posso ser grossa? Porque eu falava assim, olha... Essa regra, esse Eu acho que filtro, é essa uma- linha. Aí eu acho que é o seguinte, é uma questão de experiências, né? E Então, aí, antigamente... de tudo você tinha uma falta de experiência, estava começando, Sim. foi um primeiro case, assim, ou talvez um case mais absurdo. Foi e a aí primeira foi vez que pra um lado- aconteceu. foi para um lado mais extremo, É. mas assim, eu acho que tudo depende muito do momento, É. né? Assim, Eu mas entendo. tem uma diferença, tá? Quando é um cliente que tá te assediando pra qualquer outro homem na rua. Pra mim teve essa diferença. Porque qualquer outro homem na rua, eu daria o chute. Ou Porque é aí um caso você- de polícia. Porque aí você também, está fala. compondo, né? Você está fazendo uma composição Isso. de você, indivíduo, com você, profissional. Exatamente. Porque tem um E aí- contrato aqui no Por que que meio, entendeu? Eu acho que esse assunto era mais para trazer no sentido profissional e no sentido de ambiente de trabalho para quem está começando um novo negócio, um empreendedorismo, Sim. para passar a informação para as pessoas, porque Vai estar atento. às vezes eu fico ali amarrado numa coisa, eu tenho só aquele negócio e às vezes por causa daquele negócio eu vou deixando aquilo tomar proporções que chega às vezes no status que eu não consigo mais controlar, que é incontrolável, né? Que nesse caso foi controlado São as circunstâncias, e né? conseguiu contornar de uma certa maneira, mas conseguiu chegar no denominador comum. Mas aí depois você estava comentando, você entrou num período que é período pós-Covid, e aí teve que reinventar. Como que foi reinventar a tua empresa, né? Agora, né? Pegou a pandemia, né? Então, eu peguei a pandemia e assim, por incrível que pareça, eu não parei na pandemia, porque acabou que todo mundo migrou pro home office. Teve muitas pessoas que queriam ajeitar suas casas porque precisavam trabalhar em casa. Sim. E não se sentiam confortável em trabalhar em casa. Não tinham uma mesa para colocar um computador ali, colocar, né, se sentir dentro do corporativo, né? Então teve isso. Acabei desempenhando alguns projetos à distância, consultoria, então meio que eu não parei, entendeu? E eu acho que foi uma transição muito legal para mim, porque eu entreguei, né, o escritório físico e coloquei o escritório online e, nossa, fluiu bem mais, porque hoje em dia eu percebo que as pessoas não querem parar para ter tempo de
ai, vou me arrumar porque eu tenho um compromisso, vou pegar trânsito, e a gente mulher, então, ai, vou maquiar, fazer cabelo, escolher look. Então, a gente pensa assim, nossa, ficar em casa é tão mais fácil, trabalhar em casa e atender ali, só que aí a gente perde também aquela convivência, né? Acaba que a gente fica só em casa, tem que ter esse cuidado, tem também volta para aquela questão da nossa mente estar sã, equilíbrio, né? Exato. Então, acabou sendo uma transição até tranquila, né? E assim, teve a pandemia, óbvio, atingiu muitas pessoas com uma classe talvez inferior à da galera que tava querendo, tô nem aí pra pandemia, quero que minha obra continue. Teve gente que foi assim também. Então, eu não ocupei, eu fiz nenhuma obra durante a pandemia, só realmente projetos e coisas que eram bem fáceis, do cliente mexer ali na sala, só fazer uma pintura, colocar uma planta, mudar o tecido do sofá, então coisas que foram mais simples, entendeu? Você se reinventou nesse período. Sim, eu acho que muita gente se reinventou, né? Na nossa área, assim, muita gente, assim, da questão do arquiteto, do designer, né, que trabalha com espaços internos. Eu acho que eles conseguiram se sair bem nesse período, assim, por conta disso, da necessidade do ser humano de estar em conforto dentro do seu lar, né? Porque se você trabalha fora, você não tá ali dentro, você não tá vendo. Mas se você tá lá, trabalhando lá, e a tua casa tá uma zorra, como que você vai trabalhar bem? Então tem essa questão também. Eu acho que eu consegui flexibilizar, né? Pra parar de ir pra obra e trabalhar ali montando aquele apartamento e desempenhar um projeto online, consultório, de consultoria e com dicas, entendeu? Então, realmente foi um período assim que foi tranquilo até, pra mim, né? Sinto que para algumas pessoas não foram, né? Pra quem trabalha com obras, teve realmente que parar e realmente deve ter sido muito difícil, né? Mas nesse caso, assim, pra mim não foi tanto por conta disso, eu acredito, né? E tá ali no online, né? Tá ali Sim, atrás de time, lead, né? Exato. tentando prospectar cliente ali na internet e coisas assim. Que hoje em dia, se você não se vende ali pelo Instagram ou pelo A site, gente fala aqui que é importantíssimo, né? Se posicionar nas redes sociais. Hoje em dia, gente, pelo menos um site, né? A pessoa tem que ter, né? Pra mostrar, um olha, eu portfólio, existo, alguma coisa, eu exatamente. pago um domínio, eu tô aqui, né? Então, Isso. É tudo. A gente já tá estourado no tempo mais uma vez. Variar. Pra variar. Mas é bom, né? Porque a gente tem sorte de trazer convidados sempre com muito conteúdo e que a hora passa e a gente nem percebe, né? Como passa? Hoje eu vou começar com você, Dê, mais Comigo? uma vez. Eu já falei, eu vou repetir assim, você trouxe tanta dica, tanta informação bacana aqui pra gente. Não sei se você percebeu, mas você dominou a mesa aqui. eu falo muito, gente. Não. É diferente, você trouxe muita informação bacana. Muita. Eu acho que assim, pra quem tá assistindo, acho que o nosso intuito é esse, né? Além de a gente fazer uma resenha, um bate-papo aqui e tudo mais, dentro de cada bate-papo nosso aqui tem muita informação e muita dica bacana. E pra quem tá se formando, tá querendo seguir uma carreira assim nesse ramo de arquitetura, cara, você deu Você fez um livro aqui assim, fez um resumo de 1 hora assim, pra pessoa conseguir se preparar, pra não quebrar a cara lá na frente, pelo menos já tá um pouco mais preparada. Eu acho que é isso que é bacana, que a gente quer trazer aqui pra melhorar essa comunicação, esse profissionalismo. Então é agradecer a sua presença, Obrigada. a tudo isso que você falou. E que quem tá assistindo aí, espero que consiga captar um pouco assim da mensagem que você passou, que foi muito bacana. Muito. Sobrou? É agora. Falei muito, não? Tá bonzinho. Primeiro é assim, o que eu acho legal, e até peço desculpas na questão um pouco da exposição de um case que não é muito positivo, mas eu acho que valeu muito, que foi o que o Daniel comentou, sobre assim, colocar em prática. Eu acho que ficou bem legal, ficou bem didático a questão de a prática em si da profissão, né? Desde quando eu começo, as dificuldades, os problemas que tem no dia a dia. Eu acho que vale muito a pena para o nosso público, né? As pessoas que têm interesse de entender um pouquinho mais essa prática do dia a dia, que
que às vezes a pessoa sai com aquela turbina, né? Sai turbinado, né? Com aquela vontade e tal. De repente você se depara com o primeiro problemaço aí, às vezes é coisa muito simples de resolver, que vai acontecer sempre no dia a dia. E cara, eu vou lá, acabo me desestimulando, desmotivando e jogo uma profissão que às vezes é algo que vai dar muito certo lá pra frente. Né? Então acho que vale desmotiva ou entender. desiste, né? E assim, é muito fácil de desistir. E montar uma empresa não é fácil, manter a empresa não é fácil, e dificuldades vai passar ao longo do tempo, como todo mundo tem que passar. Então acho que o que foi válido foi isso, agradeço muito, Obrigada. mas muito Eu agradeço. a tua presença aqui. Nós temos uma amiga em comum, que é a Lu, também um beijão, Lu, pra você, pra todo mundo que faz parte do grupo, pra todos Queremos os você aqui de arquitetos, novo, hein, Lu? Não, mas Voltar tem, aqui. não, tem um negocinho com ela legal. Teve um evento que nós tivemos a oportunidade de conhecer, que vai ser legal também. Acho que novidades virão. Legal. Opa. E com um novo formato, mas vai ser legal. Eu gostaria de acrescentar só uma vírgula. Claro. Eu falei um pouquinho mal dos cursos online, né? Mas eu quero falar bem também, tá? Você falou sobre desistir. No início da minha carreira aqui em São Paulo, eu me via dentro de milhões de alterações e nada eu conseguia aprovar com o cliente, fazia milhões de alterações e, enfim, morria em alteração. Acabava que já não tinha mais lucro nenhum, só prejuízo de tanto fazer alteração. Porque eu não tinha experiência. E eu não sabia como realmente ter um processo dentro do escritório que desse certo. E eu comprei um curso online do Rodrigo Rosar. Dou essa dica para todo mundo, para quem está se formando, principalmente. Gente, é uma faculdade à parte de interiores. O curso dele é incrível, foi o que me salvou, porque foi através desse curso e com ele que eu aprendi a criar processos, a criar etapas e a amarrar meu cliente a essa etapa. E não só amarrar, a fazer um briefing bem detalhado, sabe? Sem deixar o cliente com dúvida do que ele quer, tentar sugar o máximo de informação dele. Porque são as informações dele que vão guiar o projeto inteiro. Principalmente as entrelinhas, né? Exatamente. E documentar tudo. O que ele tá me falando, eu vou documentar porque eu vou projetar com aquilo que ele tá me falando. Então, se de repente ele falar, eu queria uma casa azul e do nada ele falou, não, mas eu queria uma rosa. Então, não, mas você não me falou isso. Você falou que queria uma azul e tá aqui o projeto azul. Isso é verdade. Então, assim, o curso do Rodrigo me salvou a vida, assim, realmente foi uma pós-graduação à parte. Inclusive, hoje o curso dele é reconhecido pelo MEC também. E tem cursos que valem muito a pena, sim, né? E que agregam muito. Então, eu queria só acrescentar essa vírgula aí, Tá porque ótimo. Procurem se informar. que valeu muito a pena. Mais uma informação, você vê? Mais uma. Cara, se a gente deixar, tem mais Tem dicas. tanta Então é assim. informação aqui. Ai, Nossa, Então milhões. é agradecer justamente essas experiências e trazer pra gente qualquer profissão. Hoje a gente tem muita informação, centenas de informação, tem as informações corretas, as não corretas, aí fica livre-arbítrio de todos para poder Exato. consultar sempre a fonte. E às vezes vai acertar, uma grande maioria, e também pode errar em algumas outras coisas, que é normal também, processo de desenvolvimento. Mas muito obrigado mesmo, parabéns, muito obrigado. Você seja bem-vinda na nossa cidade, que já virou uma paulistana, mais Ai, paulistana sou do que eu, e ainda mora na Moca. Eu só não falo porta, né? Só não falo porta, o meu R não, meu R Ainda não. normal, velho. Nós temos amigos da Moca, meu. Estamos aí. E tem umas pessoas aqui que elas adoram me imitar, né? Falando. Eles falam que eu sou carioca. E eles vão me imitar e falam mesmo. Eu falo, gente, eu não falo mesmo, eu falo mesmo. Tem o meu cunhado, adora me imitar. E ele fala, só que ele vai me imitar imitando um carioca. Eu falo, mas eu não sou carioca. É diferente o meu S. O meu X é É um diferente. chiado mais curto. entendeu? Eu agradecer pela sua presença. Agradecer pela forma com que você se predispõe a transmitir conhecimento. Você tem essa preocupação em transmitir conhecimento, em passar adiante as suas experiências. Eu adoro isso. Inclusive, isso é visível
na forma como você fala, porque você fala de uma forma muito prática, muito palpável, muito, sabe, uma didática muito... A pessoa entende, sabe, você vai no ponto certo, na medida certa. Então isso é bem legal e é preciso falar, porque como faz parte do seu DNA, talvez você não perceba. Inclusive a sua surpresa mostra que talvez você não perceba o quanto você tem essa didática, tem essa forma fácil de falar. Então, agradecer muito por isso. Nos bastidores ali fora, eu falei pra você e você trouxe inúmeros exemplos, passagens aqui de que aquilo que eu falei pra você ali fora é fato. Siga seu coração, porque ele sempre vai te direcionar pro caminho que você precisa estar direcionada. Pessoas boas. Não atraem deixe pessoas jamais de confiar nele, porque ele sabe para onde você tem que estar direcionada. Então, muita gratidão e suas considerações finais. E eu queria muito agradecer o bate-papo e agradecer a vocês por terem criado esse podcast aqui. Eu realmente gosto muito de compartilhar as informações que eu tenho, o que eu estudei, o que eu busco aprender. Gosto de compartilhar com pessoas, com amigos da área, com pessoas que estão começando, porque eu acredito muito que isso pode fazer diferença no futuro, né? E a diferença que eu mais almejo é a nossa valorização, a valorização da nossa profissão, né? Não só minha arquiteta, como a do engenheiro, como a do construtor, como a da pessoa que realmente está ali no dia, na chuva, e que elas busquem conhecimento, que elas busquem se especializar e não desistam, sabe? Vai atrás de conhecimento que vai dar certo, coloca o seu sangue ali, não desiste, não se compara com pessoas que não é pra você se comparar, né? Aquilo que a gente tá falando lá fora, da vida boa, que as pessoas só mostram que estão bem, né? Mas se compara com uma pessoa que você quer chegar lá e ver o que ela fez pra chegar lá. Então, é isso que eu gostaria de transmitir para as pessoas que estão assistindo a gente. E agradecer vocês pela conversa também. Eu adorei, vocês são... Obrigado. Vocês são pura simpatia, cara. Obrigado. Fiquei carioca agora. Com simpatia, cara. Fiquei carioca. Cara, de Manaus. Tem um pouquinho de... Tá bom, vocês são pura simpatia, meu. Aí, agora fechou. É Cara verdade. da boca, né? Tem um meu no final. Pô, meu. Até que eu falo bastante do meu, viu? Hoje eu tô focando em ser amazonense. E outra coisa também, pra quem tá migrando de cidade também, não desista, sabe? Tenta achar um ponto em comum ali que você consiga seguir em frente, ir adiante. E vai dar saudade da família, você vai se sentir sozinho. Faz uma boa oração, sabe? Se pega com a sua fé e não desiste, sabe? Não desiste, você vai ser recompensado, mas se esforça, entendeu? E se você almeja ir para um lugar melhor do que você já tá, melhor de onde você mora, né? Que foi o meu caso, eu queria muito vir pra cá, porque eu acreditava muito que aqui eu teria mais oportunidades, e assim realmente aconteceu, aqui eu tive mais oportunidades do que lá. E imagina se eu tivesse voltado com um mês aqui, se eu não tivesse continuado aqui, né? Então, pra você ter calma também, não se desesperar, que as coisas vão se encaminhando. E é aquilo que você falou, acreditar no seu coração, né? Seguir o que o seu coração diz. Porque meu coração dizia muito isso, né? Fica aqui, fica aqui. É aqui, gente. É A aqui. famosa resiliência. Exato. Também. É E isso. obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham muito sucesso aqui. Que vocês consigam trazer mais profissionais ainda para falar mais sobre os nossos desafios e que eles deem soluções para coisas que a gente ainda não enxergou e a gente possa aprender cada vez mais. Legal. É isso. E lembrar também, né, que a dificuldade faz parte do processo, né? A gente acaba esquecendo disso durante o processo, né? Durante a jornada a gente acaba esquecendo disso. A gente se prepara, a gente se fortalece, a gente busca, né, força para superar os desafios, mas esquece que os desafios fazem parte da jornada. É que aprender dói, né? Dói você parar pra aprender, é uma coisa dolorida, você aprender uma coisa Exige nova. concessões, né? Crescer. Então é isso, gente. Aprendizado, sofrimento é aprendizado.
Isso é uma frase que eu levo pra vida. Sofrimento é aprendizado. Você tenha certeza que o que te fez sofrer é porque se você sofreu com alguma coisa, você tem que lembrar que você tem que tirar algum aprendizado daquilo. Alguma coisa você tem que aprender. E você vai aprender. Não tem como não aprender. É isso. E deixar um abraço aqui pro Dó. Teve um imprevisto, né? Que sair. E é você que nos assiste. Espero que tenham gostado. Tivemos hoje, mais uma vez, muitas lições, né? E lições bem práticas, bem plausíveis, bem no ponto, né? Então, curtam, compartilhem, nos ajude a tornar a nossa mensagem cada vez mais abrangente, que a nossa mensagem chegue em cada vez mais pessoas, porque esse é o nosso propósito, né? Disseminar informação e gratidão. Valeu, obrigado. Eu queria fazer um último agradecimento. Claro, Dá tempo? o espaço é seu. Lógico que dá. Eu quero agradecer muito ao Felipe, que é o meu marido, né? Ô, Felipe. Eu acho que sim, a força dele aqui, também o direcionamento dele de conhecer a cidade, entender como funciona aqui, Oliveira. o comércio aqui em São Paulo, o mercado aqui de São Paulo. Se não fosse ele também me direcionar aqui, eu acho que eu não chegaria tão longe. E o apoio da minha família, dos meus amigos, foi extremamente importante. As amizades novas que eu fiz aqui, a Lu foi muito importante pra mim também. Eu queria Sensacional. deixar isso claro, que sou muito grata à Lu. A Lu me abraçou como mamãe aqui. Então, Muitos convidados nossos vieram através da Então. Muitos. as novidades que surgirem em São Paulo também eu sou muito grata. A cidade de São Paulo, né, que eu fui acolhida pelas pessoas, pelo mercado e pela cultura também, que eu adoro uma massa, uma pizza. Tá vendo? Viva São Paulo. E é isso, gente. Então, fica aqui os meus últimos agradecimentos às pessoas importantes da minha vida e a vocês também. Que Obrigado. isso, valeu, obrigado. Valeu, gente. Se inscreve no canal, dá aquela ajuda pra gente lá, certo, Deixa o Du? joinha. Exato, não esquece disso, ajuda a gente bastante. Beleza, Du? Se você não deixar o seu like também é muito importante. Vai morrer uma fada. Então, deixe o seu like. Aí. Pronto, não lembrei do Lucas agora, né? Também, velho. Ficou o recado, né? Valeu, gente. Não vai deixar as fotos morrerem, por favor. Valeu, obrigado. Gente. Um abraço.